Convido a igreja para abrir em Apocalipse. Abramos a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 3. O versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, da palavra do Senhor, Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, a revelação de Jesus ao apóstolo João na ilha de Patmos. Capítulo 3, Apocalipse, verso 11. Se você, querido irmão, irmã, amigo visitante, localizou, diga amém. Amém? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus neste lugar: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos ler juntos? Venho sem demora. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, debaixo da Tua presença, através da palavra de oração, nós rogamos a Ti que o Senhor venha tomar conta da Tua casa, abençoar a Tua igreja, iluminar, como bem disse na oração, o presbítero Jaime, a Ti, através de Jesus, iluminar com Teu Espírito Santo o coração desta casa, de cada homem, cada mulher, jovem, adolescente, que está aqui no templo, no santuário, assentado nos bancos desta casa, desta igreja. Revela, Senhor, revela pela ação e iluminação do Espírito Santo o que o Senhor deseja falar às nossas vidas nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai, fala de maneira forte ao nosso coração. Senhor Deus, venha nos despertar em o nome do Senhor Jesus. E se algum empecilho, barreira, ó Pai amado, tensionar a se levantar neste momento para prejudicar o entendimento do teu servo, da tua serva que está colocado neste lugar, que todos os empecilhos, barreiras sejam por Ti, ó Deus, derribados. E assim, ó Pai amado, pela ação do Espírito Santo, todos nós, ó Pai, possamos ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra nesta noite aos nossos corações. É que humildemente, Pai amado, nós oramos a Ti, não em nosso nome, porque entendemos pela Tua palavra, Pai amado, que nós não somos merecedores de orar, Pai amado, em nosso nome. Mas oramos como aprendemos na Tua Bíblia Sagrada, a Tua Palavra Santa, a Escritura Sagrada, nós oramos em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Jesus fala para nós aqui nesse texto, no texto capítulo 3, do versículo 11, nós temos a carta do Senhor Jesus sendo entregue ao anjo da igreja em Filadélfia. Jesus então entrega esta carta ao anjo da igreja de Filadélfia, e quando se fala ao anjo da igreja de Filadélfia, isso você pode verificar no versículo 7 do Apocalipse 3, o anjo da igreja, na verdade, é o pastor da igreja da Filadélfia. E Cristo entrega essa carta, e lá no versículo 11, na parte A, na parte inicial do versículo, ele fala claramente para aquela igreja, ele diz: venho sem demora. Essa é a palavra de fé, é a palavra de esperança que nós temos, irmã Rita, para os nossos corações. O próprio Senhor Jesus, Ele fala, Ele revela as nossas vidas e corações: eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Eu quero dizer que debaixo dessa palavra, venho sem demora, a palavra de Jesus à igreja de Filadélfia e a nós aqui neste lugar, digo para você que Cristo pode vir para você, ou você pode ir para Cristo. E aí, colocando para você essa definição, que Cristo pode vir para você, ou você pode ir para Ele, para Cristo, eu tenho que te fazer uma pergunta a ti e a mim mesmo. Você está preparado para isso? Volto a dizer, venho sem demora, diz o Senhor. E eu digo a ti, Cristo pode vir para você. Quando, pastor? Segunda vinda, parousia, Jesus retornando. Ou
você pode ir para Ele. E quando eu digo ir para Ele, estou lembrando aqui os momentos das perdas, não é? Em que nós, como disse o presbítero Peixoto, aquele momento aqui, eu quero te abraçar hoje. E nós estamos lembrando de hoje, à tarde, quando nós estávamos lá no cemitério do Caju, com a irmã Simone Nascimento, com a irmã Edith, com a irmã Carmen, com a irmã Vilma, com o irmão pastor Stutz, também estava conosco lá, a irmã Eliette, não é? Acho que falei todos os nomes, né, Vilma, dos que estavam da nossa igreja lá, né? E lá no cemitério do Caju, onde a Cristina, amiga da Eliette, né, todos nós sabemos, faleceu, e foi hoje cremada naquele local, naquele cemitério. E lá nós estávamos trazendo a palavra do Senhor Deus, como também o pastor Stutz trouxe a palavra, e o pastor Marcelo, da Congregacional de Vaz Lobo, trouxe a palavra também. E verificamos como a vida é frágil. De fato, hoje estamos aqui, mas não podemos dizer que amanhã estaremos também aqui, não podemos dar certeza disso. Mas eu volto a dizer para você, Cristo pode vir para você, parousia, ou você pode ir a Ele. E dentro desse entendimento, você está preparado para isso, para Ele vir a você ou você ir a Ele? Porque as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, nós observamos na Bíblia Sagrada, as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, elas são mais abundantes e maiores, ou em maior quantidade, do que as profecias da primeira vinda do Senhor Jesus. As profecias da segunda vinda, que nós damos o nome de parousia, que é o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, elas já estão se cumprindo. Essa que é a grande verdade. Já estão se cumprindo. E então entendemos que é certo que Ele voltará. Jesus retornará. Jesus vai voltar. Maranata, vem o Senhor Jesus. Ele está voltando. É tão certo que Ele voltará como foi certo a primeira vinda dEle, nascido de mulher, gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. As profecias bíblicas sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão do Senhor Jesus, se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus, no kairos de Deus, no tempo determinado por Deus, nascimento, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus foi cumprida literalmente. Tudo isso aconteceu. E Ele disse, eis que venho, e venho sem demora, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos notar que na Bíblia Sagrada, mas precisamente no Novo Testamento, nós temos aproximadamente 300 referências bíblicas à parousia, a volta, o retorno, a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus. Entendemos então que a segunda vinda é uma palavra infalível, infalível sim, porque não falha, não pode falhar, não é palavra de homem, é palavra de Deus, então ela é uma palavra infalível, de um Deus que não pode mentir, não pode mentir. E no Novo Testamento, mais de 300 vezes, você encontra profecias falando da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus. Nós temos a palavra, então, que não falha, de um Deus que não pode mentir e que certifica para nós a realidade da segunda vinda do Senhor Jesus. João 14, versículo 3, se você quiser abrir na palavra do Pai, ou anotar para depois abrir em casa, João 14, versículo 3 nos fala, e quando eu for, Jesus falando aos seus discípulos, e quando eu for, voltarei e vos receberei. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que a gente já leu aqui para você, diz, venho sem demora, palavra de Cristo, à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, a carta que ele entrega. Mateus 24, versículo 30, nos traz a informação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e o Filho do Homem é Jesus, o Filho de Deus. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim para nós, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Nós temos várias referências no Novo Testamento e que professam, falam para nós sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Várias, em vários livros e várias cartas dos evangelhos, nós temos referências fortíssimas que falam da segunda vinda. Jesus vai voltar.
Mas a grande questão, e que nós vamos descortinar neste momento, é como acontecerá isso? Como Jesus, irmã Simone Nascimento, voltará? Essa que é a questão que nós queremos descortinar para a igreja nesta noite, aqui neste lugar. Bom, podemos dizer no primeiro aspecto que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltará de uma forma pessoal. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, você pode abrir, você pode, volto a dizer, escrever esses versículos, para em casa você poder olhar com mais calma, já que eu vou citá-los para você aqui, vou ler para você aqui, vou citar os mesmos para você. Atos 1, versículo 11, nos fala assim: esse Jesus, varões galileus, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Nós temos os anjos falando aos discípulos do Senhor Jesus. Jesus estava subindo, sendo elevado às alturas, aos céus, e então quando uma nuvem tampa a imagem, a figura do Senhor Jesus, os anjos que ali estão e falam para os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que estavam ali contemplando, e quem não gostaria de contemplar, não é? Jesus subindo, alcançando as nuvens, que estavam contemplando, os anjos falam assim: olha, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês viram ele subir. Aí você abre a Bíblia de Estudo de Genebra, e na Bíblia de Estudo de Genebra, ela vai te explicar que esse modo como eles viram Jesus subir, e que é o modo também pessoal de retorno do Senhor Jesus, da parousia, é que Cristo, conforme diz a Bíblia de Estudo de Genebra, irá retornar em seu corpo ressurreto. Por isso que ele fala, olha, ele subiu. Sim, ele subiu, mas do modo como ele subiu, será o modo como ele irá também retornar. E aí se entende, pela Bíblia de Estudo de Genebra, que esse modo é através desse corpo ressurreto que ele subiu, ele retornaria também com esse corpo ressurreto. Já em Mateus capítulo 24, versículo 30, falando desse modo pessoal de Jesus retornar, falando desse aspecto de como ele retornará, nós temos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o capítulo 24, 25, tem profecias tremendas sobre esse retorno de Jesus Cristo e como todas as coisas acontecerão no final dos tempos. Nós temos ali no versículo 30 de Mateus 24 a seguinte informação: então aparecerá no céu um sinal, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ficamos a pensar por que a Bíblia Sagrada revela para nós que esse retorno, que essa segunda vinda de Jesus, irmão Mauro e irmã Célia, é um retorno que vai promover nos povos da terra uma lamentação. Ficamos a pensar o porquê da lamentação. Porque não será maravilhoso ver Jesus voltar, ver o Filho de Deus voltar, ver o Salvador retornar? Para nós, sim. Para todos aqueles que receberam a Ele em vida como Senhor e Salvador das suas próprias vidas, e por causa disso se tornam filhos de Deus, não mais criaturas criadas por Deus, mas mais do que criaturas, filhos de Deus, para nós será maravilhoso. Até porque a grande tribulação que ocorrerá no retorno, antes do retorno de Jesus, a Bíblia fala que será abreviada justamente por causa dos eleitos. E os eleitos somos nós, a igreja do Senhor. Aqueles que receberam em vida Cristo como Salvador e Senhor pela ação do Espírito Santo. Então esses dias serão abreviados da tribulação por causa do amor de Deus, de Cristo à sua igreja. Por causa de nós serão abreviados esses dias. Então para nós será maravilhoso o retorno do Senhor Jesus. Mas a Bíblia insiste em nos dizer, em Mateus 24, versículo 30, que no sinal do Filho do Homem retornando, todos os povos da terra se lamentarão. Porque apesar do Evangelho ser pregado a todos os povos da terra, e Cristo só irá retornar quando o Evangelho for pregado a todos os povos da terra, isso não quer dizer que todos os povos da terra que ouvirem o nome de Jesus se converterão ao nome do Salvador.
Então entendemos que todos os povos da terra haverá gente que não recebeu na sua vida a Cristo como Salvador. Estes, quando ele voltar, se lamentarão. Por que se lamentarão, meu pastor? Porque não haverá mais tempo. Jesus está às portas, com a sua milícia celestial, está voltando, e aí não haverá mais tempo de dizer, eu creio em Jesus, porque estou vendo Jesus. Então todos os povos da terra se lamentarão, e é missão da igreja anunciar o evangelho, que é o poder de salvação de Deus em Cristo Jesus, justamente a todos os povos da terra. É missão da igreja, é nossa missão. Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou. O apóstolo Paulo fala isso para nós em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Na primeira vinda, Cristo se esvaziou. Se esvaziou de quê? Da sua glória. Tanto é que mais à frente, e observamos isso na palavra do Senhor Deus, se não me engano em João, que vem a informação para nós, que ele se esvaziou da sua glória, da glória que ele tinha junto ao Pai. Ele se esvazia dessa glória. E ele vem à terra em forma de homem, em figura reconhecida como figura humana, vem como servo, mas vem em figura reconhecidamente humana, semelhante a um homem vem o Senhor Jesus, porém ele se esvazia da sua glória na primeira vinda. Ele nasce numa família humilde, de uma mãe humilde e de um pai adotivo, porque o pai dele é Deus, que pela ação do Espírito Santo gerou no ventre de Maria a Cristo Jesus. De um pai adotivo humilde, de uma mãe humilde, nasce num lar humilde, num berço de palha, nasce numa estrebaria. O Senhor Jesus, onde os animais ficavam, é lá que nasce o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Jesus cresce pobre, humilde, pobre. Na sua primeira vinda, Jesus Cristo entra em Jerusalém montado, Marilena, num jumentinho, mostrando toda a sua humildade. O grande rei entra em Jerusalém montado no jumentinho, onde o povo grita Hosana ao filho de Davi, e então levanta as palmas e recebem a Cristo entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Foi humilhado o Senhor Jesus, cuspido, surrado, traído, preso, xingado e morto numa cruz. Esse é o nosso Jesus. Veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda pronta para morrer no matadouro. Trabalhou numa carpintaria. E até é dito, mas não é este o filho do carpinteiro? Quando ele começa a falar coisas maravilhosas e as pessoas não conseguem entender como o filho do carpinteiro poderia falar coisas dos altos céus. Morre numa cruz, deixa seu túmulo vazio, volta para o céu, que é o seu lugar. Mas a Bíblia coloca para nós que voltará então pessoalmente e fisicamente, porque voltará no seu corpo ressurreto. Em João 14, versículo 3, novamente vem a palavra, voltarei e vos receberei de Jesus para mim mesmo. No segundo aspecto do retorno de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus, além de ele voltar de forma pessoal, podemos entender em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 1, versículo 7, podemos entender que Cristo voltará também de forma visível, forma pessoal. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, ele voltará de forma visível. Por quê? Porque todos verão o Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 1, versículo 7, a Bíblia fala assim para nós, e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá, até quantos os traspassaram. Então a Bíblia coloca para nós que todo olho verá Jesus retornar. Quando Jesus aparecer nas nuvens com grande poder e glória, todas as pessoas, irmãos, de todos os lugares desta terra, nos mais diversos, podemos colocar dessa forma assim, fusos horários, irão ver simultaneamente ao Senhor Jesus. Todos verão o Filho do Homem retornando na sua majestade. E serão tomadas pessoas, irmão André Macuco, serão tomadas pessoas de perplexidade, de verem Jesus.
Jesus será visto no Brasil, será visto nos céus na Alemanha, nos Estados Unidos, na África, em todo lugar se verá ao Senhor Jesus. Hoje já é possível pela internet se fazer videoconferência, né? Você pode fazer uma reunião com várias pessoas através de uma chamada de videoconferência. Você pode pegar o seu celular e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo e vendo a imagem das pessoas. Não é assim? Você pode ligar para várias pessoas da sua família e ali naquela situação você vê ali a imagem das pessoas da sua família e uma grande conversa com 3, 4 pessoas você pode fazer pelo seu celular. Eu fico imaginando que a coisa será mais ou menos assim. Em todos os lugares da terra, nos céus, as pessoas vão ver Jesus Cristo retornar. Que dia maravilhoso será esse do retorno de Jesus e, ao mesmo tempo, o dia mais terrível, mais aterrador da história da humanidade, porque todas as tribos da terra irão se lamentar ao ver Jesus. Porque em vida, essas pessoas não abraçaram a Cristo como Salvador das suas vidas. Ele volta pessoalmente, ele volta de forma visível, todas as pessoas o verão no seu corpo ressurreto, ele volta com uma milícia celestial, e no terceiro aspecto, nós entendemos que lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia fala para nós que Jesus voltará também de forma audível, porque todas as pessoas vão ouvir, não somente ver, todos os olhos o verão, e verão ele de forma pessoal, mas também todos os ouvidos, todas as pessoas ouvirão o retorno de Jesus, será de forma audível. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, da palavra do Pai, da palavra do Senhor, carta de Paulo ao povo de Tessalônica, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, pelo som da trombeta, que será ensurdecedor, todo o planeta Terra, todo o mundo que nós conhecemos, ouvirão que Jesus está retornando. Maranata, vem Jesus, e todos os povos da terra ouvirão o retorno do Senhor Jesus. O arcanjo trocará a trombeta, informando num barulho ensurdecedor que o Mestre, que o Rei dos Reis, está retornando com poder e glória, voltando para o seu povo. A segunda vinda de Cristo, então, não será um acontecimento, irmãos, secreto. Não será secreto. Não será um acontecimento inaudível, porque as pessoas não ouvirão e será secreto, nada disso. As pessoas ouvirão e todos saberão, todos os olhos o verão. Eu me lembro que há mais de 40 anos atrás, ainda quando eu era adolescente, possivelmente 12, 13 anos de idade, nos idos dos anos 70, que foi os idos justamente onde os atores Tarcísio Meira e Francisco Oco começaram a sedimentar, a dar base para serem tidos como os ídolos da televisão brasileira. Me lembro naquela época existia uns casos especiais que a Rede Globo de televisão passava durante a semana, na parte da noite. Era uma história que era contada numa quarta-feira, se eu não me engano. Eu era adolescente nessa época, mas me lembro de um em especial. Um caso especial que passava após a novela das 8, depois passou a ser a novela das 9. E esse caso especial, Francisco Cuoco, ele interpretou o papel principal. E era o papel de Cristo. Cuoco, ainda jovem, 30 e poucos anos de idade, ele interpreta a Jesus, mas um Jesus que estava vivendo num tempo moderno, que tinha voltado no tempo moderno, ou seja, nos idos dos anos 70. Jesus tinha retornado e Cuoco interpretava Jesus. E então ele, chegando nesta terra e tentando fazer o bem nesta terra, por uma situação que, se eu não me engano, por falta de documentação, a polícia prende a Francisco Cuoco, que interpretava Jesus. Isso nos idos dos anos 70. E ele é levado para a cadeia. E na cadeia, o delegado começa a se interessar por ele, conversando com ele, ele que não tinha documentação nenhuma. É o que eu me lembro vagamente, por ser adolescente nessa época.
Mas me lembro no fim, o que me interessou foi que naquela noite ele dorme na cadeia. Jesus estava dormindo na cadeia. Cuoco, o ator brasileiro, interpretava Jesus. E no final, quando o delegado de manhã vai naquela cela para conversar ainda com ele, e chegando na cela, ele não estava mais lá. E na cela tinha jogado ao chão uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Porque a ideia que se dava é que ele voltou e as pessoas fizeram com ele o que tinha sido feito com ele na primeira vinda. Só que não vai ser assim não, irmão. Não vai ser assim não. A segunda vinda não tem nada a ver com a primeira. Na segunda vinda o Senhor virá como juiz, virá com poder, virá em glória, virá com uma milícia celestial acompanhando ele, o Senhor Jesus. A trombeta vai soar e todos os povos da terra saberão que o Senhor está voltando. A trombeta vai tocar mais forte do que qualquer trovão, e a palavra de ordem que o Senhor está voltando será ouvida em toda a terra. O arcanjo ecoará pelos 4 cantos da terra a trombeta de Deus, que vai soar de forma retumbante. E todos ouvirão, o Senhor está voltando, Jesus está voltando. Além de todos os olhos contemplarem Ele, além de todos os ouvidos poderem ouvir, estarão vendo Ele de forma pessoal, Cristo voltando. E em todas as nações da terra, ao olharem para os céus, verão Jesus. Já imaginou isso? Imaginou? O quarto aspecto é que ele voltará de forma inesperada. Você sabe disso? Inesperada. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10. Nos mostra que ele voltará de forma inesperada, pessoal, audível, não é? E maneira visível e também agora inesperada. Porque nos fala, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Jesus voltará como ladrão. Como ladrão por quê? Porque o ladrão, ele entra em nossa casa e nós não estamos esperando. Não sabemos que dia, que hora o ladrão quer entrar ali em nossa casa, em nosso lar. Mas o ladrão, ele entra de maneira, então, inesperada. Como o ladrão chega de surpresa, também Jesus chegará de surpresa. Quando os homens não estiverem esperando o Filho de Deus retornar, o Filho de Deus vai retornar. E o próprio Jesus enfatizou essa verdade. Está lá em Mateus 24, verso 38 e 39. Mateus 24, verso 38 e 39, Jesus enfatiza a verdade, que ele voltará como ladrão. E ninguém perceberá quando ele voltar. E ele diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca de Noé. Noé entra na arca, os animais, macho e fêmea, estão na arca, a família de Noé está na arca, Noé entra na arca, e então diz Jesus, as pessoas não percebem que Noé entrou na arca, senão elas só vão perceber quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Aí Cristo diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Enquanto ninguém estiver esperando, enquanto todas as pessoas estiverem vivendo as suas vidas, como meu pastor, como ele disse aqui em Mateus 24, as pessoas vão estar se casando, se dando em casamento, vão estar comendo, bebendo, dançando, vivendo as suas vidas de maneira normal, pagando as suas contas, se divertindo ou não se divertindo, se alegrando ou chorando, vivendo sua existência. E aí ele volta como um ladrão. Volta o Senhor Jesus. Por causa dessa, podemos colocar assim, imprevisibilidade da volta de Jesus, Jesus ainda adverte mais ainda. Mateus 24, ainda estamos em Mateus 24. Agora o verso 43 e verso 44. E ele continua advertindo, veja que ele nos adverte como ele voltará. Jesus fala sobre isso. Por isso temos mais de 300 referências proféticas no Novo Testamento sobre a segunda vinda, mais até do que a primeira, que nós encontramos no Velho Testamento. Diz assim, mas considerai isto, Mateus 24, 43 e 44,
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o pai de família vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Diz Jesus: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, diz o Senhor Jesus. Jesus voltará de maneira inesperada, mas quando Ele voltar, você vai estar preparada ou preparado para este retorno do Senhor Jesus? Você se considera preparado ou preparada para o retorno? E se Ele voltasse hoje, você subiria com Jesus? Quando Ele voltar, os primeiros a estarem com Ele serão as almas dos salvos, que vão ressuscitar em corpos glorificados. Em segundo lugar, quem vai estar com Jesus quando Ele voltar é os salvos na terra, a igreja do Senhor, que será arrebatada e haverá um encontro da igreja nos ares com o Senhor Jesus. Porque quando a palavra de Deus diz que Cristo vai voltar, não é voltar pisando nessa terra, essa terra Ele não pisa mais. O voltar dele é que Ele se encontrará com a sua igreja nos ares. E em Mateus 24, temos a informação que esta terra irá se desfazer. Os elementos dela serão abrasados e ela irá se desfazer. Cristo encontrará os seus nos ares, nos ares. Um outro aspecto, além desse aspecto que falamos aqui agora, dele voltar de forma inesperada, um outro aspecto é que, além de ser inesperado, é repentino. E tem até um corinho que fala sobre esse assunto, o corinho antigo. Porque Mateus 24, 27 nos fala assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tem um corinho antigo que fala sobre isso. Quem não conhece, né, esse corinho antigo que fala sobre esse assunto, em cima deste versículo, né? Ele voltará de maneira, então, repentina, presbítero José Rita, sobrinho. Jesus voltará repentinamente, como um relâmpago. Ele sai do Oriente, se mostra até no Ocidente, de maneira repentina o clarão se dá. Assim há de ser, diz a palavra, a vinda do Filho do Homem. Num abrir e no fechar dos olhos, Jesus Cristo vai voltar. A vinda de Jesus vai ser tão repentina como esse fuzilado, um relâmpago. Ele voltará. Naquele dia não haverá tempo para nós nos prepararmos para o retorno dele. Sabe por quê? Porque ele já estará voltando. Ninguém poderá se preparar para a volta de Jesus no dia em que ele está voltando. No dia que ele aparecer nos ares, nos céus, não haverá como dizer: agora eu creio. Creio porque estou vendo ele nos céus retornando. Não haverá mais chance para isso. A hora de dizer que creio em Jesus Cristo, irmão e irmã, amigo, visitante, é agora. Não quando ele voltar na segunda vinda. Temos um outro momento, um outro aspecto, é que ele, além de voltar repentinamente, ele voltará de maneira inescapável. Como é que é isso, meu pastor? Olha, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. A Bíblia diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá então repentina destruição, como vêm as dores de parto àquela que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. As pessoas vão estar vivendo nessa terra, vão estar achando que estão em paz e que estão em segurança. Nem estarão em paz, nem estarão em segurança, porque como as dores vêm a mulher que está prestes a dar à luz a uma criança, e as dores vêm, de repente, vêm aquelas fortes dores, e ela sabe que vai dar à luz e terá que ir para o hospital para dar à luz à criança. Desta mesma maneira, Jesus Cristo irá voltar, e ninguém poderá escapar desta verdade. Os que creem serão levados a Ele, a sua presença, com seus corpos sendo arrebatados e transformados nos céus, em corpos glorificados. Mas os que não creem no Senhor Jesus, estes serão os que se lamentarão da volta do Mestre, do Filho de Deus.
Aqueles que ficam duvidando da segunda vinda de Jesus, aqueles que vivem de maneira despreocupada neste mundo, um mundo que nós sabemos que já está destinado ao juízo, porque sabemos que haverá o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo teremos dois povos lá. Um é o povo de Deus, as ovelhas, e o outro será os ímpios que não creem no Senhor. Ali teremos dois povos, um ouvirá: vinde benditos do reino do meu Pai, e o outro povo ouvirá então, em que eles tiveram oportunidade, mas não abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Como a mulher grávida é surpreendida pela dor do parto, assim serão surpreendidas as pessoas na terra, quando o Senhor voltar, o dia do Senhor acontecer. É inevitável o retorno do Senhor Jesus. As pessoas vão zombar, vão duvidar, mas quando verem ele voltando, não terão como dizer: creio agora em ti, porque estou te vendo. E terminando, podemos dizer um outro aspecto do retorno de Jesus. Está em Mateus 25, se você quiser abrir, no versículo 31. Jesus voltará sim, mas de maneira vitoriosa, igreja, vitoriosa. Ele volta de maneira vitoriosa, ele é o Filho de Deus. E voltará como rei, como juiz. Voltará vitorioso, poder e glória, voltará o Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele. E aí eu me lembro de um texto em que Cristo vai ser preso. E Pedro, então, ele vai desembainhar a espada e fere a orelha de um servo. E Jesus Cristo, então, vai e restaura a orelha deste servo do sumo sacerdote chamado Malco. E Cristo restaura a orelha dele. E Cristo fala: ora, se eu não quisesse, eu não poderia pedir meu Pai milícia celestial, mas é chegada a hora do príncipe deste mundo. E então ele, Jesus, se entrega àqueles homens. Aqui nesse texto, é a hora de Jesus voltar com a milícia. Nesse texto, Mateus 25, 31, repito, a Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele. Irmãos, todos os anjos estarão com quem? Com Jesus. Ele vai voltar com toda a milícia celestial. Imagine esta cena, você podendo olhar para os céus, ver Jesus e ao lado dele a milícia celestial, os anjos de Deus. Já imaginou essa cena? Já imaginou se nós estivermos vivos quando ele estiver voltando e pudermos ver esta cena? Mas se estivermos mortos também, iremos ver esta cena, porque iremos ressuscitar em corpos glorificados e veremos o Mestre com a milícia celestial. Jesus voltará poderosamente, gloriosamente e de maneira triunfal. Virá entre nuvens, como ele ascendeu aos céus diante dos discípulos em Atos dos Apóstolos, e então uma nuvem esconde a Jesus que está sendo elevado às alturas. A Bíblia fala também que Jesus virá entre nuvens, acompanhado de milícia celestial. Ele vai trazer em sua companhia os remidos do Senhor, e colocará todos os inimigos dele debaixo dos seus próprios pés. Jesus julgará as nações, lançará no lago de fogo, que é o estado final do inferno. Ele jogará o diabo, jogará Satanás, que é o diabo, jogará os ímpios e os anjos decaídos, espíritos demoníacos, todos serão jogados junto do inferno no lago de fogo. Lago de fogo, para quem não sabe, repito, é o estado final do inferno. Aquele dia será glorioso para os remidos. A igreja, ela é o remido do Senhor. Mas será terrível para aqueles que rejeitarem a sua graça, rejeitarem a palavra do Pai. Por isso, igreja, se esmerem em anunciar o Evangelho, se esmerem em falar de Jesus Cristo para os seus, se esmerem em falar de Cristo para os seus parentes, se esmerem em falar de Cristo para aquele que está na rua, que a igreja possa realizar a missão de anunciar o Evangelho, porque quando ela anunciar o Evangelho nos 4 cantos da terra e todos os povos ouvirem o nome de Cristo, aí chegará o momento dele voltar. Jesus retornará. Nós receberemos então novos céus, novos, não esse,
nova terra, não essa, porque essa irá se desfazer, os elementos se abrasarão e irá se desfazer. João diz: vi novos céus e nova terra, e o mar já não estava mais ali. Quando João fala o mar não estava mais ali, é importante te lembrar, é porque o mar simbolizava para João separação. João estava preso na ilha de Patmos. Se era uma ilha, o que cerca uma ilha? É o mar. João fala: vi novos céus e nova terra, e o mar já não mais existe. Ou seja, e a separação não mais existe. É isso que João quer dizer. O livro é simbólico, irmãos. Pedro, o apóstolo, diz para nós, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10, 12, 13, ele fala: os céus passarão com estrepitoso estrondo, e incendiados serão desfeitos os céus, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, diz Pedro, e as obras que nela existem serão atingidas, diz o apóstolo Pedro. Nós, porém, repito, receberemos, irmãos, novos céus e nova terra. E reinaremos com Jesus, com Deus, para todo sempre. Quando Cristo veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos. Assim foi. Jesus veio, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, 100% homem, 100% Deus. Os céus então ficaram revestidos de anjos quando Jesus nasceu. E os anjos anunciaram as boas novas, o Salvador nasceu. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram, sabe de quê? De trevas. Mas no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar na parousia, no tribunal de Cristo, Ele vai julgar o segredo do coração de todos os homens. Lembra? Falamos sobre isso na outra pregação do domingo passado. Os livros serão abertos. Os livros que falam de nós, que contam nossa história, que conta a sua história, a minha história, a nossa história. O livro da vida será aberto e não haverá defesa, porque vai estar tudo ali escrito do que nós fizemos nessa terra. Deus julgará o segredo do coração dos homens e das mulheres. Não haverá desculpas. Ó dia glorioso! Será aquele que o nosso Senhor Jesus Cristo virá, retornará. Eu não receio esse dia, eu anseio por esse dia. Sei que haverá tribulação, mas sei que haverá também, irmãos, vitória para todo o povo de Deus. Porque o que mais nós queremos é que Maranata, vem, Senhor Jesus.